Fala pessoal, bom, estou aqui de novo com mais um tutorial. Hoje a gente vai aprender como você consegue acessar uma variável de um outro script de uma forma simples e que é uma, é uma manha, vamos dizer assim, que normalmente quase ninguém usa e eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que esse vídeo eu estou fazendo um voice over, porque eu já gravei esse vídeo em inglês também lá no meu canal em inglês. Mas aqui eu tô passando esse voiceover para vocês também ficarem por cima do meu conteúdo, tanto, né, na linguagem em inglês e português. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai usar um scriptable object como uma ponte, né, como se fosse um container que vai estar praticamente segurando, né, armazenando a data que a gente quer para poder acessar de um script desejado. Nesse caso, nesse exemplo aqui, o que vai acontecer? Eu vou criar um inimigo e eu quero que o inimigo faça um cálculo da distância do player, mas sem acessar a classe do player diretamente. Como vocês estão vendo, eu tenho uma classe que deriva do scriptable object e eu tenho um vector 3, né, como valor, value vector 3. E eu chamei a classe de Transform Reference porque é uma referência ao Transform, já para ficar mais claro quando eu criar esse Scriptable Object no meu projeto. Então, como eu já tenho criado, como aqui eu dou exemplo que eu posso criar outro para, por exemplo, armazenar a posição de um inimigo, se eu quiser acessar a posição de um inimigo globalmente. Mas não vem ao caso que o tutorial não é sobre é, é, isso especificamente, é sobre o inimigo fazendo a checagem da distância do player sem acessar a classe do player diretamente. Eu vou mostrar aqui o jeito convencional que normalmente as pessoas fazem. Elas criam a classe do inimigo, como eu vou criar aqui agora, o enemy script, e normalmente a gente expõe, né, declara a referência da classe do player, que no caso aqui é o demo player, né? A classe do meu player aqui chama demo player. É assim, não é não é completamente proibido fazer dessa maneira, não tem problema nenhum, né? No caso assim de do projeto ser pequeno e tudo mais. Mas eu te garanto que quando o seu projeto crescer, que você tem vários inimigos no seu game e cada um deles acessando, né, tendo acesso à classe do player completa, podendo acessar membros e propriedades que não é para ser acessado exteriormente. Tudo bem que podemos usar interface nesse caso, ou então meio que proteger usando uma interface, acessar só membros da interface ao invés do player. Mas aqui é um exemplo simples que você não precisa ter um conhecimento profundo de interfaces, e sim você apenas usa essa manha com o script object que vai estar armazenando, como eu posso explicar, o seu dado desejável que você queira acessar exteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui que eu desenho, vocês vão entender melhor. Bom, esse é o modo convencional, que a gente, né, declara a classe do player. Mas agora eu estou mostrando do modo que eu faço normalmente. Eu declaro o script object, né, a classe que deriva do script object, que é o transform reference, e eu simplesmente dou o nome aos bois. Global player position é a posição do player globalmente, porque ela é acessada, vamos dizer assim, globalmente, assim que eu tenho essa referência assinalada na minha classe, que é o script object. Aí você pode estar se perguntando, mas como que o script object vai saber da posição do player? Aí é que tá. A classe do player também faz a mesma referência que o inimigo do script object, só que tem uma diferença. O player, ele alimenta, como eu mostro aqui agora, o player alimenta
o script object, o valor do transform do vector3 com a posição do player, tá vendo? Eu tenho aqui o global player position value é igual a point position. Eu estou alimentando esse dado, entendeu? Eu estou fazendo o famoso, é, no termo em inglês, né? É o write. Eu tô escrevendo, né? Para esse dado. E ele está recebendo a posição do player. Só que só isso. O, o vector3 só recebe isso nesse caso. Aí eu no inimigo eu tenho que fazer o famoso read, que é a leitura. Eu faço a leitura dessa posição. Ou seja, eu sei onde o player está o tempo todo, né? Eu tenho acesso à posição do player sem acessar a classe do player completamente, protegendo de, como eu disse anteriormente, acessar membros ou propriedades que não vêm ao caso assim que você acaba introduzindo bugs dentro do seu projeto, da sua classe, né? Então, essa é a maneira que eu acho muito fácil e prática e segura, porque você sabe de onde você está escrevendo e de onde você está lendo. Nesse caso, o player está escrevendo para o container do script object, né, no vector3, está dizendo assim, hey, minha posição é essa, né? Armazena aí. E o inimigo tá falando, deixa eu pegar essa posição aqui que está aqui dentro, né? Que está armazenada, que no caso é do player, porque a gente está fazendo a escritura no player, no update do player. Aqui é a função da distância, para você checar a distância de qualquer vector2. No caso é o player, né? Pode ver que o player também faz a referência do mesmo script object. Só que a diferença é que o player ele passa a sua posição, né, pro vector3 lá dentro. E o inimigo só faz a leitura, entendeu? O inimigo não faz nenhum tipo de interferência. Então, essa é a maneira que eu achei mais simples de estar acessando membros ou propriedades de outra classe, né, entre aspas, mas usando essa ponte, né? Porque a classe que você quer que seja acessável, né, acessível no caso, você simplesmente adiciona no seu script object. Aí no caso, você aplica a mesma lógica que o exemplo aqui foi aplicado. Se você quiser passar outra valor, como por exemplo a vida do player, ao invés de você passar o transform point position, vai passar a vida, né? O float, o health, né? Aqui é o exemplo, por exemplo, o W significa write, que eu estou escrevendo escrevendo minha posição do player no container, né, que é o script object. O script object é um container que armazena dados que é persistente. E com o inimigo eu faço essa leitura, né? Eu faço a leitura da posição do player, sem ao menos ter acesso às outras propriedades ou pegar a classe inteira do player, né? Essa é a manha, né, que eu achei bem fácil e prático de estar aplicando aí para simplesmente pegar, fazer leitura de dados pequenos, né? No caso, posição, ou vida, ou seja lá o que for. Se você quiser acessar o material do player, o que seja lá o que for, você pode aplicar a mesma lógica. Aqui eu mostro o exemplo, que quando a gente chega perto do inimigo, que é o azul, né? Temos um log ali, o player detected, porque chegamos muito próximo, ou seja, né, pode ver que quando eu distancio, o console para ali o frame para de subir. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.